Pode sentar, queridos. Aqueles que gostam de anotar, anotem, mas realmente o que vai funcionar é depois do DVD. Aleluia. Glória a Deus. Ontem eu falei sobre o profético e disse que, para minha tristeza, quando surgiu a restauração, quando tomamos conhecimento da restauração apostólica e profética na nação brasileira, já vimos de um processo de transformação, ao sairmos de uma posição de igreja a igreja denominacional boa, um povo bom, mas que nós compreendíamos que faltava mais de Deus. Como professor de história da igreja, eu tenho estudado as denominações, eu tenho estudado os moveres, e eu tenho aprendido que toda denominação nasceu no mover do Espírito Santo. Toda denominação. Desde a Reforma Protestante, quando houve aquele impacto, aquela ruptura com Roma, cada mover novo, cada algo novo de Deus era um mover, e daí terminava saindo uma denominação. Martinho Lutero não quis criar o luteranismo, Martinho Lutero não quis criar nenhuma igreja. Martinho Lutero queria ver a igreja reformada, a igreja que ele participava, e saiu o luteranismo. E assim foi com o calvinismo, assim foram todos aqueles homens líderes, homens de Deus, que na luz que eles tinham, eles fizeram o máximo. Amo Israel, e eu consigo separar as coisas. Eu sou apaixonado por Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero, no final da sua vida, não tão no final da sua vida, primeira coisa que ele pega da revelação, todas as vezes que há um mover de Deus, há um despertar de amor por Israel. E Martinho Lutero disse: vamos buscar o nosso irmão mais velho. A primeira coisa que ele tem a consciência que tinha que buscar o povo judeu. Mas ele queria que o povo judeu se convertesse aos moldes de uma igreja ou romana, reformada, ou uma protestante. Como o judeu não conseguia se enquadrar, porque o judeu nunca vai se enquadrar, porque o judeu é um povo marcado, é o povo que tem uma marca de Deus, um sinal de Deus. O judeu tem uma marca geográfica, o judeu tem uma marca no corpo, o judeu tem uma marca no tempo, um judeu tem uma marca na comida, o judeu tem a marca, é marcado principalmente pela Torá. Então o judeu tem que ser visto de uma maneira diferente. Ele, não compreendendo, ele disse: mata esta raça, toca fogo nas suas sinagogas, e quando cair a terra, quando caírem as cinzas, joga a terra em cima. E os escritos dele acabaram sendo usados por Hitler para trazer a igreja alemã para apoiar o nazismo. Mas isso não me faz depreciar Lutero. Eu compreendo que ele não teve luz para isso. Então, todo mover de Deus, Deus levanta homens, mulheres, e traz um novo para a igreja avançar. O mover pentecostal, Azusa, é uma história magnífica. Começou na virada do milênio, do século de 1800 para 1900, explosão. Começa num lugar pequenininho, numa reunião de jovens em Betel, nos Estados Unidos, numa escola chamada Betel, e ali naquela reunião de madrugada, quando estava começando um novo século, as pessoas pediram: Senhor, faz de novo aquilo que tinha no passado, dons de língua, batismo. E ali uma moça soltou algumas palavras em línguas, e estava naquela reunião um pastor, ex-escravo, negro, cego de um olho, William Seymour. Ele nem recebeu, ele só viu aquilo, e ele foi lá para a sua congregação, que tinha por nome Missão da Fé Apostólica de Azusa. Olha como as coisas de Deus são. E ali ele começa a contar aquilo, 1906, 1907, começa
o mover pentecostal moderno. Foi um mover de Deus. Aí começa a ter bagunça. Onde tem pentecostal tem bagunça. Isso é normal. Isso é normal. A Bíblia diz em Provérbios que quando não há bois, o celeiro fica limpinho, mas na multidão de bois há sujeira. Você prefere uma cozinha com toda a loucinha lavada, tudo limpinho e nenhum tipo de comida dentro dos teus armários? Ou prefere ver toda a louça suja, mas todo mundo de barriga cheia? Então você pode ter uma igreja bem limpinha, tudo muito certinho, cadeira com teu número, você chega, senta na tua cadeira número 18, tudo direitinho, você sai, no outro dia você volta, tudo organizadinho, o Espírito Santo do lado de fora. Então quando o Espírito Santo vem, não tem nem cadeira. Quando ele vem poderosamente, não tem nem cadeira, não tem banco, não tem ordem, não tem nada, porque ele comanda. Aí se reuniram 10 anos depois, em 1917, para botar ordem. Como é que nós vamos fazer? Porque ali já tinha gente cacarejando, tinha gente tem isso aí, não adianta querer fugir disso, eu sofro com isso, eu tenho minha herança batista, eu morro de pavor, mas eu também fico, eu também não quero sair fora. Então você vê a pessoa lá, a pessoa vai para frente direito e sai todo deformado, ele sai se rastejando depois, ele sai todo torto. É obra do Espírito, é a alma, mas eu quero esse ambiente, eu tenho que saber selecionar se é a alma da pessoa, se é o Espírito Santo, e não vou julgar, eu vejo aquilo que vem no meu coração. Então em 1917 se reúne e nascem as Assembleias de Deus. Por muito tempo as Assembleias de Deus acharam que era só ela, é só por aqui que passa, ninguém entra, mas Deus não trabalha assim. E dali foram surgindo as denominações, depois veio o mover Chuva Serôdia, Milagres e Maravilhas, Catarine Kuhlman, Daisy Osborne, T.L. Osborne, isso já na 40, 47, terminando a guerra. 20 anos depois, o mover carismático, 1967, relacionado com Israel. Jerusalém foi tomada de volta, Israel volta ao padrão original, e Deus derrama algo que pega todo mundo. Começa depois outro mover novo, intercessão profética. Nós nem sabíamos o que é essa palavra intercessão. A gente fazia oração. E quando pensava em oração espiritual, fechava o olho e falava baixinho. Quando falava, vocês são novinhos, mas não lembram, eu sou do tempo que se orava oração silenciosa. Irmãos, nós vamos encerrar o culto com uma oração silenciosa. Lembram disso? Alguém lembra disso aqui? Algum velho batista, velho presbiteriano do passado? Como eu, solenemente uma oração silenciosa solene. Eu vim aprender que quem gosta de silêncio vai ter problema no céu, porque no céu vai ter só meia hora de silêncio. Se a Bíblia destaca que vai ter meia hora de silêncio no céu, eu deduzo o que acontecerá em toda a eternidade. Então meu argumento que Deus não era surdo caiu por terra. Que Deus não precisa pedir, que Deus já sabe. Aí eu fui aprendendo na intercessão profética. Depois vem batalha espiritual. Outra coisa que eu não gostava nem de falar do nome do diabo. Eu falava coisa ruim, o outro, tal, mas eu nem diabo eu falava. Aí Deus nos leva para trabalhar com batalha espiritual. Foi um parto a fórceps. Imagine um batista, professor da faculdade, já pentecostal, chamado de desequilibrado pelos colegas, de doido, logo surge o apostólico e profético. Eu não queria, porque eu comecei em 1991 com batalha espiritual. Rodamos, trabalhamos, vi de tudo que você pode imaginar, coisa que eu não imaginava, que eu pensava que era só em filme de terror, eu via face a face. Pregava lá no final do culto, ia para a casa do pastor, alguém dizia: pastor, eu não pude contar isso para ninguém, mas vou contar para o senhor. Na minha casa o fogão anda, o fogão vai e volta. Eu dizia: Deus, me tira daqui vivo. Aí, pastor, eu parei meu jipe para trocar o pneu, e estava com 4 amigos, e chegou um negócio perto, que até hoje nós não falamos o nome. Nós arrepiamos todinho, entramos no jipe e fugimos, e aquele lobo foi embora. Eu acho que é lobisomem. Falei: Deus do céu. Essas coisas que eu pensava que era só de revistinha, existem esses bichos. E aí comecei a aprender
em loco, porque não tinha livro no Brasil. Depois chegaram os livros do Peter Wagner, da Cindy Jacobs, aprendendo, vendo a desgraça. A alegria de pastor era para me levar em cemitério, terreiro de macumba e centro satânico. Era o prazer de pastor domingo à tarde. Era um horror, eu já não aguentava mais. Pastor, eu tenho que te mostrar uma encruzilhada. Pastor, eu tenho que te mostrar. Não, meu Deus, foi um prato. Então quando chega o apostólico, eu estou cansado. Mas Deus sempre tem uma maneira de nos pegar. Você vai ter certeza que você está no ministério certo quando você é pego por Deus. Ninguém entra nisso de espontânea vontade, ninguém entra. Tem outras coisas melhores para se fazer, humanamente falando. Eu ouvi um pastor pregando algo que eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse que tem um navio cruzeiro. Agora está muita onda viajar de cruzeiro, navio. Mas atrás dos navios vem tubarões para comer resto de comida. E caiu uma menininha no mar. E ali, criança ao mar, criança, jogaram uma boia. E daqui a pouco pulou um homem. E já quando os tubarões iam pegar, puxaram o homem, pegou a menininha com a boia subindo. E o comandante todo feliz, fazendo aquela festa. Vamos honrar essa pessoa. Chamou e tal. E aquele homem era com falta de ar, da menina salva. E o comandante foi falar com ele, ele disse, eu só quero saber uma coisa, eu não quero nada, eu só quero saber quem me empurrou. Diga, quem me empurrou nisso? O Espírito Santo. Então eu estava de 2000 para 2001, sossegado, feliz da vida, já, porque o profeta é o seguinte, ele fala, todo mundo atira pedra. Depois de um pouco de tempo, já diminui as pedras. Depois de mais um pouquinho, já não tem mais pedra. Aí você já é bem aceito. Mas demora, porque profeta é ponta de lança. Quando todo mundo já está aceitando, Deus traz outra onda, como disse o apóstolo Adriano ontem, outra onda, e não é brincadeira. Então eu estava nisso, num congresso que eu esperava, fui lá para ouvir Rony Chaves, preguei de tarde, fiquei de noite, e ali Deus desata o apostólico. E eu olhei, falei, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. E aí o Rony Chaves pede 10 pessoas, e a doutora Neuza acaba me chamando, eu falei, ó, já estou envolvido de novo, já estou envolvido num negócio, não, mas é só para estar orando, para orar, todo mundo pode. Peguei na mãozinha do pessoal, daqui a pouco o Rony Chaves disse, esses 10 são apóstolos. E eu olhei, falei, será que estão filmando isso? Vão saber na minha cidade, vão saber que o Nicolau está no meio do negócio de novo. A última cena que eu lembro, eu no chão, voou todo mundo para o chão, e eu fiquei no chão, até a poeira baixar e pensando, eu não estou fora disso, Terminou o culto, falei, Deus do céu, o que eu vou dizer lá em Valinhos? Mas a doutora Neuza nos convida para ir para a Alemanha, e lá na Alemanha, Deus confirma. Até então, para mim, o apostólico era muito simples, porque eu, de origem batista, todo missionário é apóstolo. E cada filho que nasceu, eu tenho 5 filhos, 5 netos, cada filho que nasceu dizia, Deus, era um lema que eu aprendi com os missionários americanos, meu Deus, minha filha não vai ser missionária se o Senhor não deixar, mas eu quero que ela seja. Aí a segunda filha, mesma palavra, eu aprendi que o homem de Deus tem que preparar os filhos para ser missionários. Se Deus não quiser, eles não serão. Era a minha mentalidade missionária. E assim os 5 filhos. Então, eu era chamado de apóstolo. Nicolau é apóstolo, Nicolau não fica em igreja, Nicolau é apóstolo. Então, aquele apóstolo do passado não tinha problema para mim. Mas vinha algo novo. E eu estava com medo. Mas na Alemanha, aí sim foi algo impactante. Quando Bárbara Wetrenblow, ela profetiza, e eu estava com alguns colegas do Brasil, inclusive a doutora Neuza em Hannover, e ali eu vi Jesus, no início de uma reunião como essa, falar assim, para mim, aqui dentro, venha à minha mesa comer pão com os meus príncipes. E eu já tinha essa palavra de Samuel no meu coração, porque eu aprendi que príncipe não é alguém superior a outro, é um líder espiritual. Caiu um príncipe em Israel, quando Saul morreu, quando morreu Jonatas. Então príncipe na linguagem judaica, que eu trabalho com isso, com o judeu,
com a base, com as raízes, melhor dizendo, com as raízes judaicas. Então eu sabia que príncipe era um líder. E quando eu fui o diretor da Embaixada Cristã, em 1995, teve uma reunião com líderes do mundo inteiro. E quando eu entrei, falei, meu Deus, isso um dia disse lá no passado que eu me sentaria com os príncipes. Tinha aquela palavra. E eu achei que tinha sido cumprido. Quando em 2001, em Hannover, Jesus fala aquilo, eu falei, eu já sou príncipe. Ele falou, não, meus príncipes são os apóstolos. Aí aconteceram mais algumas coisas. E eu voltei para casa e calei a boca. Eu falei, bom, apóstolo é humilde, não precisa contar para ninguém que é apóstolo. Passei um ano nessa falsa humildade, achando que era o mais espiritual, me sentia, já pensando em escrever meu livro, Os Atos de Humildade. Talvez eu escrevesse uma série de 8 ou 9 livros, de 1000 páginas cada um, Meus Atos de Humildade. Quando Deus me confrontou, Ele disse o seguinte, você não é humilde, você está com medo. Você teve coragem de enfrentar com batalha espiritual, os pastores tirando gozação, te chamando de doido, você foi vomitado da cidade, e agora que eu trago algo novo, você está fugindo. E aí Deus me trouxe uma analogia que nunca mais vou me esquecer. Olha para um militar, olha para um militar fardado. Ele é fraco, ele é franzino, mas a farda que está nele impõe autoridade. Ele sem farda é igual todo mundo, mas com a farda ele é respeitado pela investidura de autoridade da sua farda. E Deus falou assim, apóstolo não é mais que os outros crentes, profeta não é mais do que os outros crentes, mas este ofício que eu dou impõe uma identificação de autoridade não para homens, mas para demônios. Você acha que você trabalhou a vida inteira como? Na tua força? No que você aprendeu nos livros? Era a capa que já tinha sobre a tua vida de apóstolo, porque se não for apóstolo e profeta, não faz batalha espiritual em nível estratégico. Quase um ano depois, chamei Neuza e outros colegas que estavam presentes ali, como testemunhas, e fiz o reconhecimento na minha igreja. Pensava com isso, que sabia que ia sofrer, sabia que ia lutar, mas não sabia que iria acontecer o que aconteceu nesses últimos anos. Quando falei ontem da tristeza que eu sinto pelo profético, tudo que eu estou falando, primeiro eu me incluo, não existe isso de você apontar para os outros, você está dentro. Primeira coisa, eu estou dentro, só não estou dentro daquilo que eu disse ontem, profeta mentiroso, isso eu não estou dentro. Eu não estou dentro dos profetas que disseram, este homem que está aqui no nosso carro de som, nesta marcha para Jesus, Deus me disse que ele vai ser governador, e o homem não foi. Este prefeito que está doando isso, Deus me disse que vai ser prefeito, e ele não foi. Deus me disse que fulano vai ser presidente do Brasil, e não foi. No meio desses profetas mentirosos, eu não estou. Estou no meio dos profetas talvez omissos, conivente com coisas que talvez eu deveria ter confrontado, isso eu estou junto. E o que acontece no apostólico? Por 3 vezes eu peguei um documento para escrever uma carta, para colocar nas redes sociais, e mandar aos meus amigos dizendo, não me chamem mais de apóstolo. Reconheço, é de Deus, é bíblico, mas eu estou tão envergonhado que eu quero e não consegui ir adiante, porque primeiro pelo temor a Deus, e segundo, porque eu poderia prejudicar meus irmãos e aqueles que estão trabalhando direito. Mas ontem quando conversei aqui com a Cida, com Galhardo, vi que a angústia é a mesma. Vim para cá angustiado, como que querendo gritar para mim mesmo, o apostólico e o profético tem que ser restaurado. Por isso, alguém poderia dizer, Nicolau, você tem que falar isso para apóstolo. Não, eu quero falar para pastores. Como é precioso ser pastor, como é precioso ser evangelista, como é precioso ser mestre, profeta, apóstolo. Mas as pessoas só querem ser apóstolos. E bateu agora um desespero
que a pessoa se sente como que fosse inferior ser pastor. É o pastor que cuida da igreja. Os 5 ministérios representam extensão de Cristo para o corpo. Quando você estuda, por exemplo, os dons de Coríntios 12, ali é o carismata, é o que aconteceu ontem. Um fala, o outro interpreta, um cura, o outro libera, e o Espírito Santo faz como ele quer, não é definitivo. Os 5 ministérios, a palavra é dom, é presente. Deus deu de presente para a igreja, Jesus deu de presente. Olha que o texto fala em Efésios 4:8, ele foi lá no lugar dos mortos, pegou o cativo, o cativeiro, os santos do Velho Testamento, da primeira aliança, e ele subiu para levar para o paraíso, e quando ele foi subindo, ele deu à igreja a extensão dele, porque Jesus é o sumo apóstolo da nossa confissão, Jesus é profeta, como disse Moisés, vai nascer um profeta no meio de vós como eu, a ele ouvi. Jesus é o evangelista, é o ganhador de alma, Jesus é o mestre, é rabi, é raboni, é meu mestre. Jesus é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Então, quando Jesus ele dá os dons, ele está subindo para a glória, para o seu ministério de intercessão. Ele dá dele, ele dá do apostólico dele, ele dá do profético dele, ele dá do evangelístico dele, ele dá do pastoral e do mestral. Ele dá de presente à igreja para que a igreja seja treinada e opere. Ele não pensou em apóstolo imperador. Ele não pensou em apóstolo que coloca o rebanho debaixo dele para fazer ele subir. Ele não pensou em apóstolo Nimrod, que aprisiona almas, que saca a riqueza da ovelha, que tira tudo, que depena, que tira o leite, que tira a pele, que tira a carne e rói os ossos. Ele não pensou em imperadores, ele pensou em apóstolos. Que no hebraico não é nem a palavra apóstolo, é emissário. Mas fica ruim porque emissário vai parecer emissário de Satanás, se bem que alguns são. Virtudes de Jesus foram transferidas para homens e mulheres, para que treinasse o rebanho que pertence a Jesus, para que treinasse a noiva de Jesus. Gálatas 1, de 1 a 15. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, às igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos, amém. Estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, que qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens, ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Caro irmãos, quero que saibais que o evangelho que por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo, por revelação, pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui
violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. Primeira coisa, o apóstolo é escolhido, ele tem um chamado de Deus. Não é porque ele tem igreja grande, não é porque ele tem muitas igrejas, ele foi chamado, é irresistível. É irresistível. Vai ficar claro e patente para você. Eu não estou nem falando para outros, estou falando para pastores que ainda talvez não tenham sido reconhecidos. E para talvez apóstolos que tenham vivido crise. O que me sustenta é a certeza de que eu fui escolhido. Com falhas, com dúvidas, com crises, mas eu não tenho alternativa. Se eu não escrevi essas cartas que eu queria escrever, seria uma afronta contra Deus. Era como se eu dissesse: Deus, o Senhor errou, ou então eu estou querendo ser juiz. Eu digo isso porque senti indignação, mas eu não posso escolher, porque todos os dias eu oro. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, e eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo, ele é estabelecido em primeiro lugar. Restauração é isso. 1 Coríntios 12, 28. 1 aos Coríntios 12, 28. Primeiramente, Deus pôs alguns como apóstolos. Então o apóstolo não é o ponto final de uma graduação. Ele era um bom diácono, se tornou um mau pastor e agora virou apóstolo. No tempo que não tinha os 5 ministérios, era comum as igrejas pegar um diácono santificado e colocar como pastor. E aí nós perdíamos um bom diácono e assumimos um péssimo pastor. Era comum pegar um evangelista, um homem que ganhava muitas almas e colocava como pastor. Me lembro que eu fui pastor de uma igreja, e quando eu fui convidado e passei lá pelos testes, tinha aquilo lá de comissão sucessão pastoral, e quando eu fui aceito, mostrou ali que Deus tinha um plano, a liderança me procurou e disse: Pastor Francisco, por favor, prega a Bíblia para nós, que a gente não aguenta mais ouvir o evangelho. Há anos que é só evangelho, todo domingo de noite. Porque o pastor era um evangelista, ele ganhava almas com facilidade, mas ele não era nem mestre e nem pastor. Então, quando você entende os 5 ministérios, a posição de cada um, você vai compreender que a igreja faltava algo, faltava o Pai. Por isso que alguns apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Paulo é fantástico. Como todos os apóstolos, Paulo e Pedro, amo a intrepidez de Pedro, me revolta quando alguém fala besteira e critica o Pedro. Um monte de crente incrédulo, pastores incrédulos, tira gozação do Pedro. O Pedrão. Não é tadinho, não, ele é o príncipe dos apóstolos. Ele era um dos 3. É que ele é sanguíneo. O sanguíneo vai. Ele erra, volta, pede perdão e vai de novo. Pedro andou sobre as águas. Qual outro que andou sobre as águas? Quem andou como Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes e foi restaurado também por Jesus 3 vezes. Qual é a prova que Pedro foi restaurado? Primeiro, Pedro estava com a cabeça baixa. Já ouviu aqui a mensagem, né? Primeira noite do apóstolo Luiz. Simão, filéu-me, estou brincando. Você gosta, você me ama, agapel, depois termina com filéu. Pedro está: Senhor, tu sabes todas as coisas. Quando Pedro se levanta, ele volta a ser Pedro. Senhor, e agora? E esse aí? E João? Já voltou a ser o Pedro, restaurado. Pedro, príncipe dos apóstolos,
E é normal na igreja evangélica descer a lenha com medo, porque a igreja católica fala que ele tem a chave do céu. E a gente, para combater, quer derrubar Pedro. Pedro é príncipe, é um dos três. Agora, Paulo é aquele como se fosse o filho adotado. Paulo é o abortivo. Paulo, ele foi arrebatado e ele recebeu o que nenhum outro recebeu. E ele fala agora, o que eu tenho aqui não é de homens, porque a igreja nasce no judaísmo. Os 3.000 convertidos são judeus, os 5.000 convertidos depois são judeus, e a Bíblia diz em Atos que havia em Jerusalém dezenas de milhares. Você sabe o que significa dezenas de milhares de judeus nascidos de novo? Que eles conhecem só a Torá, eles conhecem a Taná, eles conhecem o que o judeu conhece, mas agora tem algo além, agora tem algo da nova aliança. Como é que faz agora? Vai ficar cantando salmo todo domingo? Vai se reunir só no Shabat? Como? E agora? Não tem mais templo? Como? Aí tem que ter a revelação. Paulo recebe, Paulo, Shaul, Shaliach, Paulo, o emissário, Paulo, o apóstolo. Pedro, falando de Paulo, fala, alguns irmãos que não conseguem entender coisas difíceis que Paulo escreveu e deturpam. Então Paulo recebe, e aquelas pessoas que dizem que só tinha apóstolo até os 12, e Paulo era o quê? Então, Gálatas 2 diz, passado 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nesta ocasião em companhia de Barnabé, levando também Tito comigo, rumei para lá por causa de uma revelação, a revelação que ele vai dar, e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, porque Paulo foi enviado aos gentios, fazendo no entanto em particular aos que pareciam mais influentes, para que de modo algum não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo, para nos reduzir à condição de escravos. Lá no banheiro, alguns judeus iam olhar para ver se o homem tinha feito a circuncisão, olhar a intimidade. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do evangelho permanecesse conosco. E ele continua falando sobre a autoridade, e aqui ele diz no verso 6, preste atenção, e aqueles que pareciam ser influentes, ainda que tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Parece arrogância, mas não é não. Fulano é famoso? Fulano é famoso? Lá em aos Coríntios ele fala, são super apóstolos? Eu não sou igual a eles porque eu não exploro vocês? Me perdoe essa indelicadeza. Paulo é irônico. Eles são apóstolos, super apóstolos, porque exploram. Agora eu, como não exploro, eu como tenho recurso, eu não exploro, eu não sou apóstolo, me perdoe. E aqui ele está dizendo que mesmo os famosos nada acrescentaram, mas ele está dizendo porque ele recebeu, como diz aqui, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, porquanto Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Isso é alguém que fala com autoridade espiritual. Ele respeita, ele levou, ele foi ao conselho, ele foi dizer, olha gente, eu tenho uma mensagem que não é minha, eu recebi de Jesus, esta é a mensagem do evangelho, qual Deus quer ganhar os gentios. A Gálatas foi escrito um pouco depois de Atos 15, porque os judeus queriam que todo mundo se circuncidasse, todo mundo guardasse as dietas, a dieta kashrut, queria que todo mundo fosse judeu. Mas não, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus está bem estabelecido em Efésios 2,
Deus criou uma nova humanidade, um novo Adão. Porque a palavra Adão não fala de uma pessoa, não é Adão, no hebraico termina com M, e M é plural, é Adão, significa a humanidade, e aquele primeiro homem é a humanidade. Dentro de Adão estava o DNA de todos nós, todo mundo que nasceu, nasce com o código genético de Adão, mas o código genético espiritual foi quebrado quando Jesus morreu na cruz e formou um novo homem, um novo Adão, uma nova humanidade. E a Bíblia diz em Efésios 2 que ele quebrou a barreira de separação e pegou judeu e gentio, não importa, e fez um novo homem e colocou um código genético novo. Diga, Deus é detalhista. Deus fez um boneco de barro e soprou e colocou a vida dele dentro de Adão. Jesus, após a ressurreição, ele entra naquela casa, fala para aqueles discípulos: Shalom Aleinu, paz para vocês. Da mesma maneira que Deus me enviou, que o Pai me enviou em missão permanente, pelo qual ainda sou responsável, eu envio a vós. E Jesus chegou no nariz deles e receba o Espírito. Só que depois Jesus fala: permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Que espírito que eles receberam ali quando Jesus soprou? Eles foram recriados. Ali começou a nova humanidade. Podemos oferecer uma oferta de aplauso ao Senhor? O apóstolo tem um chamado porque ele foi escolhido. O apóstolo é estabelecido por Deus e o apóstolo opera com autoridade espiritual. Só que o apóstolo tem marcas apostólicas. Não é só porque tem igreja grande, tem muitos homens de Deus com grandes igrejas que não são apóstolos. São maravilhosos pastores. E ele morre ali no seu rebanho. Minhas ovelhinhas, minhas ovelhinhas. O apóstolo opera como pastor. O apóstolo opera como evangelista. O apóstolo tem que ser mestre e tem que ser profeta. Lá a igreja que eu pastoreio, as pessoas telefonam, eu atendo. Ô apóstolo, a pastora está? Não, eu ligo depois. Por favor, procura a pastora. Homens, mulheres, empresários, políticos. Esses dias tem um político lá, nosso amigo, nosso filho, precisando de orientação seríssima. Eu preciso falar com vocês. Pai, a mãe está aí? Tá, posso ir? Pode vir que ela está aqui. Atendemos, mas é ela que é pastora. Não consegue arrancar ela dali. Tem o dom profético, mas tem um peso pastoral. E às vezes eu fico todo domingo, quando eu estou na igreja, eu abraço todo mundo e a grande maioria eu esqueço o nome. Morro de vergonha. Ela sabe de tudo. O nome de todos. Das crianças. As datas. Fran, você não lembrou? Lembrou de quê? Você esqueceu? Porque a minha cabeça é outra. É outra. Me lembro que em 1991, eu era com a minha esposa um dos conselheiros do ministério, a pastora Valnice. Ela estava saindo de um jejum de 21 dias. E minha esposa falou: esse meu marido, ele não pode ver avião, ele para o carro e fica olhando para o avião. Apaixonado por rodoviária e doido para viajar. Esperando que talvez ela me desse um puxão de orelha. Naquela época, 91, me lembro como hoje, setembro de 1991, tínhamos acabado de chegar em Israel. E Valnice, a pastora Valnice, a apóstola Valnice disse assim: minha irmã, isso são características apostólicas. Bom, se eu já gostava de viajar, pensando que era um defeito, agora ninguém me segura, agora as asinhas nos pés. Ainda bem que Deus nos deu a graça de gerar uma igreja do zero, e hoje a igreja é apostólica e profética. A igreja quer me ver longe, me ama, mas se eu ficar muito tempo tem alguma coisa estranha, porque reconhece o nosso ministério apostólico. O apóstolo tem marcas. Primeira coisa, a primeira marca mais importante do apóstolo está em 1 Coríntios 4.
ele é servo, é garçom. Apóstolo é garçom. Não sei se você gostou muito disso, mas apóstolo é garçom. Principal função do apóstolo é servir comida, de preferência não estragada, de preferência não com data vencida, de preferência comida boa. A palavra diz: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, se requer que todos aqueles que têm essa responsabilidade vivam fielmente. Eu prefiro a versão antiga. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, e é necessário que os dispenseiros, quem pega a comida na dispensa, seja encontrado fiel, pegue a comida certa para dar na hora certa. Me lembro ouvindo essa mensagem do Dr. Russell Shedd, em 1982, acho que a grande maioria de vocês nem tinha nascido ainda, no navio Dulles, no congresso de missiologia. O homem de Deus, a primeira coisa que ele é entregador de comida, não de lixo. Primeira marca, dispenseiro. Apóstolo é pai, e pai é pai. Você só escuta falar sobre paternidade, mas muitas vezes é numa ótica de domínio, de exploração e de manipulação. O pai na Bíblia é na visão de Abraão, é o pai que tem muito filho e que envia. Visão de filho na Bíblia são flechas. Pai prepara as flechas e envia. Filhos são flechas. Eu creio que essa é a grande crise. Os filhos têm que ir mais longe do que você. E na cultura judaica, a oração deles é: que meu filho me enterre. Não é uma alegria. Existem situações que às vezes você enterra teu filho, mas o projeto original é que teus filhos te enterrem e você vai bem mais longe. E muita paternidade que a gente vê hoje, os caras matam os filhos, querem matar o filho, sufoca o filho. Matar no sentido de sufocar. O filho não pode aparecer, está crescendo muito, abafa. Então paternidade é alguém que gera, é alguém que cuida e sabe disso. 1 Coríntios 4, de 1 a 2. 1 Coríntios 4, de 1 a 2. Desculpe. 4, 14 a 17. Não vos escrevo desta forma com a intenção de vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis entretanto muitos pais. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico que sejam meus imitadores. Por esse motivo estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará lembrança, de modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que ensino por toda parte, em todas as igrejas. Outra marca de servo, marca de paternidade. 1 Coríntios 9, verso 1 e 2. Pai, apóstolo é pai, apóstolo é pai. Não sou eu plenamente livre, não sou apóstolo, não vi eu Jesus nosso Senhor, e vós não sois frutos do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Pai, com fruto visível. A outra marca do apóstolo é a marca do sofrimento. Essa aqui foi tirada da Bíblia, mas na minha tem, então eu vou ler. Mas na maioria, sofrimento é sinônimo de brecha, sofrimento é sinônimo de fraqueza, sofrimento é sinônimo de insucesso. Só que como está na Bíblia, eu vou ler, me desculpe. Então, diz, 2 Coríntios 6, de 3 a 10. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil, porquanto diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que este é o momento propício, agora é o dia de salvação.
Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que o nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as maneiras, em muita perseverança, no sofrimento, privação, tristeza, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém tendo conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. O outro texto que eu gosto demais é Gálatas 6,17, quando Paulo fala, tem tanto texto de sofrimento, mas eu quero pegar Gálatas 6,17, quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu corpo, em meu próprio corpo, as marcas de que pertenço a Jesus. A palavra marcas, normalmente no Novo Testamento, é usada a palavra grega tupos, ou tipos, tipo de impressão, de imprimir documento, no passado. Só que aqui marca é estigma. Estigma era algo que era feito com ferro quente, para marcar animal, ou com um barrete para furar a orelha do escravo, para dizer, esse escravo pertence a fulano. Então, quando Paulo diz, eu levo as marcas de Cristo, ele está dizendo, eu pertenço a Jesus. Então, a marca do apóstolo, servo, dispenseiro, pega a comida de Deus e traz, ele tem a marca da paternidade, ele é pai, ele gera, ele não é um aventureiro, a visita passa e vai embora, o pai cuida da família. Às vezes, vem alguém de fora e joga um monte de comida estragada na tua igreja, por isso que eu tomo muito cuidado quando convido. A pessoa fala o que não vive, fala o que não tem na igreja dele, mas na outra que é laboratório, ele joga bomba, não, porque para ser crente tem isso, para mim fazer isso, e vai embora. E o rebanho fica ali perdido, e você passa um ano para botar a casa em ordem. Porque você é pai, você sabe o que o teu filho pode comer, você sabe o que o teu filho precisa receber. E o apóstolo, ele não é de uma igreja, ele é responsável por todas as igrejas. Essa é uma grande diferença do pastor e do apóstolo. Eu gosto demais desse texto, 2 Coríntios 11, de 22 a 28. 2 Coríntios 11, de 22 a 28. Amo de paixão esse texto, porque é fácil você defender aquilo que é seu, aquilo que você gera, aquilo que você tem retorno, mas quando você se preocupa com algo que não está nem aí, e que ninguém nem quer, nem se preocupa, por que essa angústia? Hoje de manhã eu ligava para minha esposa e dizia assim para ela, olha, eu estou angustiado, graças a Deus que Jesus me salvou quando eu era criança, porque hoje, se dependesse do que eu vejo em televisão, eu iria para o inferno. Graças a Deus, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. É tanto charlatão, é tanta mentira, o olho da pessoa diz que ele não presta, o olho, a linguagem da pessoa, a maneira que faz, Deus do céu, Deus, obrigado porque o Senhor me salvou, muito obrigado que o Senhor me salvou. Segunda Coríntios 11, de 22 a 28, se tem cuidado com as pessoas. Eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. São servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalho muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente em perigos de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigo em viagem, perigo em rio, perigo entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo com falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo, além disso, pesa sobre mim
a responsabilidade para com todas as igrejas. Quando eu falo de escândalos, de mau testemunhos, claro, isso é grosso modo falando, porque tem os homens sérios, mulheres sérias, ministérios sérios, profetas sérios, apóstolos. Eu creio que a maioria são sérios, é a exceção. E outra coisa, eu não tenho problema com falso apóstolo nem falso profeta, porque a hora que tem o verdadeiro, tem o falso. Eu lamento o irmão inocente que está no lugar errado. Se eu trouxer uma nota de R$100 ou de $100, ela pode parecer verdadeira e ser falsa, porque existe R$100, existe $100. Mas se eu trouxer uma nota de R$200 ou $200, ela não é falsa, não existe a verdadeira. Então o problema não é o falso, como Paulo disse, falsos apóstolos. O falso apóstolo é um emissário do inferno. Isso aí não é nem para perder tempo. A minha dor são os irmãos que, pastores, empolgados pela onda, vão para o ministério que não foram chamados, e depois ficam sem saber o que fazer, e vêm perguntar: o que eu faço? Me reconheceram como apóstolo, talvez para formar uma rede, talvez para poder pegar algum dinheiro, e eu não sei o que fazer, eu estou em crise, eu estou perdendo a minha mulher e meus filhos e a minha igreja, eu nem sei o que é isso. São pessoas, não são erradas. Esse é o problema. Falso apóstolo, nem perco tempo. Falso profeta, nem perco tempo, porque é do outro lado, é do lado escuro da força. Brincadeira. Na Guerra das Estrelas. O que me preocupa é essa propaganda, que a pessoa desesperadamente, ele não entende e não descobre o seu ministério, e ali começa um trabalho, e ele pode às vezes começar como um pastor, e amanhã depois o fruto mostrar que ele é um apóstolo. Mas ele abre ali humildemente a sua garagem, tira o seu carro, põe para fora, e ali começa o seu ministério, compra ali, pega as cadeiras lá da cozinha, bota, põe um púlpito, e ali escreve lá na porta já: Igreja verdadeiramente apostólica dos últimos dias, da restauração que conserta tudo, sede mundial. É uma igreja, está ele, a esposa, a sogra, os 2 filhos, é uma igreja. Mas já na mente da pessoa, já começa sede mundial. O problema ali não é nem o nome, é a sede mundial, só tem aquela. É pela fé, né? É pela fé. Mas a pessoa já com a mentalidade errada. É descansar em Deus, é de Deus, é de Deus. E se o coração pegar fogo, descansa mais ainda, porque Deus vai te encontrar. Você não se esconde de Deus. E se Ele te escolheu, Ele te pega, nem que seja dentro da barriga do grande peixe. O apóstolo, ele tem que ser modelo. Deixa eu tomar muito cuidado. Apóstolo tem que ser modelo. Apóstolo tem que ser modelo. Principalmente, todo crente tem que ser modelo. Mas o apóstolo, que é o pai, eu gosto de dizer que profeta é mãe, como eu disse ontem, porque profeta gera. E mulher conhece dores de parto. E os homens que já tiveram cálculo renal, como é o meu caso, não venha me dizer que dor de parto é pior do que cálculo renal, que não é não. Eu já saí de cócora gritando e as pessoas sem saber o que fazer, e não nasceu nada. Eu continuei, não saía nunca. E ficou no não coroou, não deu nada. Aquilo foi muito tratamento, muita água, muito chá de quebra-pedra. Senão, então eu sei que é dor de parto. Mas o profético é porque gera, sofre, como nós falamos ontem sobre o profético. Ele é modelo. O apóstolo é modelo. Mas 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Aqui a palavra exemplo não está bem traduzida, procura ser uma marca, procura ser modelo, marca. Aqui é tipos, aqui ser um tipo, imprime nas pessoas, palavra, imprime nas pessoas, procedimento, atitude, imprime nas pessoas, amor, imprime nas pessoas, fé, imprime nas pessoas, pureza. Pesadíssimo. Eu estou pregando sobre marcas do caráter de Cristo, estou falando à minha igreja, amanhã eu vou estar falando sobre essa marca do procedimento,
da tua atitude, porque as pessoas vão te imitar, inevitavelmente. Você é líder, não tem como. Percebe que as pessoas falam igual o líder? Já lutei contra isso, mas já vi que é uma luta em glória. Não tem jeito, a pessoa faz até o jeito, até a entonação da voz igual. Ele vai no teu jeito, até a roupa, vai no teu balanço. Então passe Cristo, já que vai pegar você é o modelo, ele tem Cristo, mas ele vai te ver, então, aí chega no nível de Paulo, que não é fácil, quando Paulo fala, imita a mim, que você está imitando Jesus. Dá até calafrio, para poder dizer isso. Quando Paulo fala, o meu evangelho, o Paulo pegou o evangelho de Jesus, ele fala, o meu evangelho. Imita a mim, meus irmãos, que você está imitando Jesus. Este é o padrão terrível que nós temos que lutar para alcançar. Apóstolo. É outro padrão, é outro modelo. O apóstolo, ele tem que exercitar a piedade. Texto que eu não li por causa do tempo, ele tem que exercitar a piedade. Ele tem que ser o modelo dos fiéis. As pessoas têm que olhar, esse é meu pai, chame de apóstolo, de pastor ou de irmão, este é o meu líder. Lá na igreja chamo de pai. Não criei isso, foi criado, e eles começaram, de repente, sem eu saber, vem os irmãos, pessoa mais velha do que eu, ô pai, dá tua bênção, pai, mas depois Deus mostrou que essa é a visão dos patriarcas, das famílias de Israel, os filhos, é maravilhoso. As ovelhas são de Jesus, e os filhos você gerou, são teus filhos. Aumenta o peso. Você olhar para a pessoa como ovelha é uma coisa, e olhar como filho é outra bem diferente. Pai, mãe, a mãe está aí, pai. Foi estranho para mim no começo, mas hoje eu aceito, e eles vão te imitar, eles vão vir pedir conselho, eu faço esse negócio ou não, eu vendo ou não vendo, eu me caso ou não me caso. Que peso, não é algo técnico mais, é algo que está ligado intrinsecamente. Não casa com essa moça. Quantas vezes temos que dizer isso? Não case com esse rapaz. Você pode casar, você é livre, mas você vai depois, pode ter problemas. Falava com a minha esposa pela manhã, ela dizia de uma moça que um rapaz falou, eu quero me casar com você. Ela disse, olha, Deus me colocou aqui com meus pais, você me ama? Venha para cá, sai do seu estado, vem para cá. E ela ama esse rapaz. Não vou. Então eu vou orar que Deus prepare. Deus é muito pesado, não com o rapaz lá de fora, mas com a moça que está na minha igreja, a minha filha. Olha o peso que ela olha para os pais. Então é padrão, e ele tem que ser padrão na leitura, na exortação e no ensino. Ler a Bíblia. No passado se lia a Bíblia, eu sou do tempo que se lia a Bíblia. Nós temos o costume de todo ano dar um diploma para quem fez a leitura da Bíblia, mas é só para motivar a leitura, e eu vou dizendo, eu estou no livro tal, e a semana passada, alguns já tinham terminado, eu falei, irmãos, esse ano eu tenho feito o compromisso de fazer a leitura em inglês e em português, e terminei a semana passada, e agora novamente, e comecei a 33ª leitura da Bíblia. Em 1977, eu estava ouvindo uma mulher americana pregar lá em São Paulo, e eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, só lia Salmo, Provérbio, alguma coisa que eu gostava, e o Novo Testamento, e era Batista tinha aquilo que era o Novo Testamento, e aquela senhora simples, ela disse o seguinte, escuta, você já leu a Bíblia todinha? E ninguém levantou a mão, e ela disse, quando você chegar no céu, e Jesus vai perguntar para você, servo bom e fiel, gostou do livro que eu deixei para você? Gostei. Leu todo? Não deu tempo. Mas você leu a Moreninha, você leu os Miseráveis, você leu o Romance, você leu Filosofia, não teve tempo de ler o meu livro. Aquela mulher acho que falava só comigo, que eu me afundei na cadeira, era 7 de setembro, nunca vou me esquecer, nós tínhamos a conferência da Semana da Pátria, e eu comecei ali, em 1977, peguei um método que alguém me ensinou de ler um capítulo do Velho, um do Novo, um dos Salmos, que você terminaria lendo uma vez o Velho, algumas vezes os Salmos, algumas vezes o Evangelho, e muitas vezes o Novo. Eu demorei 2 anos e meio,
E a partir dali, todo ano, eu, meus filhos, minha mulher, meus filhos. Minha filha, a minha segunda filha, já passou de mim faz tempo. Hoje ela é pastora na cidade de Amparo, e quando eu estava perto do 30, ela estava no 30 e tantas vezes de leitura da Bíblia. E agora eu vejo no Facebook, ela com a igreja que eles pastoreiam, 72 horas dá para ler a Bíblia, 72 horas dá para ler a Bíblia. E nós criamos algo chamado Santa Convocação, e de vez em quando pegamos a igreja para ler a Bíblia toda em voz alta. Gastamos 72 horas, ela aprendeu conosco isso, 72 horas, as pessoas botam a mesa, fica lendo em voz alta, meu irmão, vai dormir, vai comer, vem outro, vai dormir, vai, gasta ali lendo em voz alta até terminar. Já fizemos isso, e é maravilhoso. Em 72 horas dá para fazer a leitura em voz alta. Então todo ano, final do ano é sagrado, entregar o diploma, para quê? Para motivar, ler a palavra de Deus. Pregando agora numa igreja, Bola de Neve em Santos, o pastor levou a igreja, vamos agora concentrar na Bíblia. Este é um tempo de buscar a palavra de Deus. Então o apóstolo, ele precisa ser alguém que lê Bíblia, conhece Bíblia, para não falar bobagem, para não dar margem à heresia, para não confundir as pessoas, para não estar com essa onda doida que está agora, como a gente vê. É desesperador. Se ama Israel, agora está todo mundo de talite, botando mezuzá na porta do carro. Deus, eu vou fugir disso, mas não posso fugir, eu tenho um chamado. Mistificando os símbolos, que pode ser usado no momento oportuno, mas não aquilo como a pessoa diz, usa isso para o teu carro não bater, usa isso para você ter isso. Meu Deus, como é que pode? Tudo. Outros só pregam com talite, outros, Deus, que tempo difícil nós estamos vivendo. Esta é a hora do apóstolo cortar, saber, ensinar. Não é combater ninguém, estou falando isso porque é uma mensagem geral. Mas isso na igreja não precisa nem ser falado. Fala-se a verdade, ensina a palavra, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Só isso ensina para os teus. Você não vai ensinar para quem não quer ouvir. Então o apóstolo é modelo na leitura, na exortação e no ensino. E o apóstolo, ele tem o seu ministério prosperado. A palavra diz, verso 16, esse eu vou ter que ler, seu ministério próspero. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestes deveres, pois agindo assim, salvará tanto a ti, como a própria tua vida e a todos que te ouvem. E no outro versículo, para que o teu ministério seja reconhecido. Concluindo, Apocalipse 18, 20, é o que me mantém sonhando com uma restauração apostólica e profética. Eu não sei como serão os próximos anos, eu tenho uma impressão formada no meu coração, com relação a tempo, a estação, e eu creio no martírio, não que eu queira, de preferência que não aconteça, mas eu creio no martírio. Eu sei que já está acontecendo, como eu disse ontem, no Iraque, as nações, os irmãos degolados, morrendo, e evidentemente que não dá para falar algumas coisas aqui, mas há um domínio satânico no mundo, por causa de um extremismo diabólico, que vai ceifar muitas vidas, principalmente de apóstolo e profeta, principalmente, grande espírito do anticristo dos últimos dias, ele virá na captura de apóstolos e de profetas. É por isso que quando cair a grande Babilônia, está escrito isso em Apocalipse 18, 20, celebrai, depois que é feita a queda da Babilônia por Jesus, derruba com o sopro da sua boca, a Bíblia diz, celebrai sobre ela, ó céus, e vós santos, igreja, e depois apóstolos e profetas, porquanto afinal Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo quanto ela praticou contra vós. Então os apóstolos e profetas serão alvos do inferno nos últimos dias, porque são os que geram e os que governam,
são os que apontam diretrizes, como o profeta que aponta a diretriz, o profeta que denuncia o erro, o profeta que denuncia o pecado e que aponta, é assim, este é o caminho, andai por ele. O apóstolo como pai que fundamenta, que avança e executa. Então esta operação apostólica e profética é de Deus. É por isso que é tão atacada, é por isso que tem muita gente fazendo errado, doidos, perdidos, sem saber o que fazer. Mas nós temos que lutar, orar, suportar, enfrentar, em nome de Jesus, porque sobre o apostólico e profético há uma autoridade que não é nem conferida pela igreja, é conferida por Deus. Uma igreja pode escolher um diácono. A Bíblia diz: olhe entre os irmãos de bom testemunho, cheios do Espírito, e escolha para o diaconato. Paulo passava nas igrejas, logo no começo, principalmente, que a maioria dos líderes eram anciãos, por causa dos anciãos de Israel, agora convertidos, colocava ancião. Irmãos, quem é que está trabalhando? Aquele irmão, aquele ancião, está cuidando disso, ele que cuida, ah é? Vocês reconhecem ele como ancião, como um presbítero? Ok, então ele é o presbítero de você. Então a igreja escolhe. Mas apóstolo e profeta, eles não são ordenados, eles são reconhecidos, porque é Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe. É muito sério isso, é muito sério. É o ministério da restauração dos últimos dias. Gosto muito de um momento, quando a igreja passa pela morte de Ananias e Safira, e é um momento que envolve dinheiro, e a palavra diz que as ofertas foram trazidas aos pés dos apóstolos. Não era no gasofilácio? Não era nas salvas? Por que nos pés? Porque o pé marca domínio, o pé marca autoridade. Qual é a prova que o homem foi à lua? A marca do pé, quando ele pisou na lua, ele plantou os seus pés. E naquele momento na igreja, vivendo uma experiência sobrenatural, porque a entrega de oferta é ato sobrenatural, tanto é que é falado mais de oferta e de dinheiro no Novo Testamento do que de céu e de inferno. A Bíblia diz que eles trouxeram o dinheiro e colocaram nos pés dos apóstolos. Eu quero encerrar essa ministração orando por vocês. De mim mesmo, eu sou aquilo que o rapaz me falou de mim, como eu disse ontem, um tostão furado. Francisco, você no banco é um tostão furado. Eu sou um tostão furado. Mas da parte de Deus, eu sou um apóstolo chamado e escolhido por Ele. E eu estou com um compromisso de agora convidá-los a ofertar. E eu quero orar pela vida de vocês, para que seja uma marca neste tempo de mudança para todos nós. Não é para vocês, é para mim também.